Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, meu nome é Maurício, estou aqui para bater um papo toda segunda-feira com vocês a respeito dos mais variados assuntos e essa semana em específico vamos conversar sobre lavanderia, estonagem, envelhecimento e o famoso e conceitual, tendência verão 2021, o nosso tie-dye. Pessoal, e hoje, o convite dessa conversa, eu quero trazer também e apresentar para vocês o nosso amigo Nelson. Muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Boa noite a todos. Estamos aqui para ajudar no que for preciso e esclarecer qualquer dúvida a respeito do que o Maurício está colocando aqui com relação à moda, tie-dye, envelhecimento, enfim. O que vocês precisarem, a gente vai tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Show de bola. O Nelson é um cara que tem pouca experiência, né, Nelson? Conta um pouquinho como é que começou, como é que o pessoal entender com quem que eles estão falando. Então, nós começamos a estonagem de calça jeans há 26 anos atrás, né? E nós sempre trabalhamos com o jeans, sempre trabalhamos no envelhecimento, no rasgo, no used, no bigode, no efeito tanque, enfim, o jeans sempre foi o nosso carro-chefe, né? Nos últimos anos, a gente desenvolveu algumas técnicas, Maurício, com relação ao envelhecimento de camisetas, né? Mais recentemente, a gente desenvolveu também algumas técnicas de tie-dye, de degradês, stopper, como nós chamamos, né? Stopper é uma palavra francesa que quer dizer rolha, né? Alguma coisa assim. Então, a gente trabalha com rolha. E a gente atende o mercado de Curitiba e alguma coisa em São Paulo, né? Legal. Já há 26 anos. Legal, então tem um pouquinho de experiência, né? Alguma água passou debaixo da ponte. Mas né? todo dia a gente aprende uma coisa nova. Legal. Né? Já aconteceu muitas vezes nós criarmos, não voluntariamente, mas involuntariamente, um defeito, e o defeito acabou virando um efeito. Um conceito. Um conceito. Pessoal, e como é que a gente vai levar a nossa conversa hoje? A gente separou aqui 3 assuntos bem interessantes. A gente vai trazer primeiro o tie-dye, né? Isso. Ou deixamos por último o tie-dye. É o conceito, né? A gente tem Vamos ainda... deixar a cereja do bolo no final? Beleza. Temos ainda o envelhecimento e a marmorização também, né? Que é um dos processos. Isso, um processo quase artesanal, né? Legal. Quase artesanal. Daí vamos mencionar para vocês também, pessoal, questão de lavagem desses produtos, né? Uma dúvida que o pessoal sempre traz. Nelson, então vamos nessa, cara. Vamos soltar um pouquinho de informação, técnica. E conta para mim, então, o que eu tenho de possibilidade dentro da lavagem, envelhecimento, marmorização, como que funciona? Legal. Bom, veja bem, nós temos na empresa lá uma equipe que trabalha muito forte conosco, né? A nossa equipe é o nosso melhor e o maior patrimônio, né? O maior ativo, né? O maior ativo nosso é a nossa equipe. Quando nós falamos em envelhecimento de peças, existe no mercado um conceito, tanto quanto errado, acontece toda semana comigo lá na empresa, de pessoas trazerem peças para nós, camisetas, blusas de moletom, enfim, para a gente fazer o envelhecimento, só que eles trazem colorido. Então vem lá cores vermelho, amarelo, verde, para a gente envelhecer a peça. E não é assim que funciona. Porque o envelhecimento da mercadoria, aquele visual bacana, um visual envelhecido, né? O caso como eu estou vestindo essa camiseta aqui, essa bonito, hein, tá envelhecida, tá bonito, né? Entendi. Uma casamento que fizemos na semana passada. É isso aí. Ele não acontece na malha em si. A malha é um condutor do envelhecimento. O que ocorre é que, com o corante adequado, com o tingimento adequado, você consegue envelhecer. Se você não tem o corante adequado, você não envelhece a peça. Então, eu diria assim, que quem quer entrar nesse mercado de envelhecer malha, moletom, precisa trabalhar sempre com tecido PT. Né? É o tecido pronto para tingir, ou preparado para tingir. Com isso, você tem aí uma gama de possibilidades no envelhecimento enorme. Não há limites para você fazer com que as cores que você quer. Você tem a ideia de uma cor, por exemplo, tem um vermelho, você tem um laranja, você tem um... Enfim,
um marinho, um verde, mas no tecido PT, no tecido preparado para tingir. Legal. É muito importante isso, por quê? Primeiro que você não fica com o teu estoque, né? Hoje dinheiro não dá em árvore, né? Sim. Há uma tendência, por exemplo, vamos falar lá do vermelho. Então você vai lá e compra tecido vermelho. Aquilo, em 2 semanas, 3 semanas, saiu do conceito, saiu da mídia, e você fica aquele vermelho ali, muitas vezes empatado, encalhado ali dentro do teu estoque. Se você trabalha com um tecido pronto para tingir ou preparado para tingir, você tem opções. Você corta o vermelho, você corta o tecido, manda tingir de vermelho, manda tingir de amarelo, manda tingir de qualquer cor que você quiser. Para envelhecimento, Maurício, bem entendido. Porque são corantes específicos. E como eu disse, o processo não acontece na malha. A malha é um condutor. O processo acontece no corante. Legal. Corante adequado, envelhecimento garantido. Pode ter certeza. Eu conheço meu cliente e muitos deles falam, nossa, ele está me dizendo que eu não preciso ter quantidade mínima. Vou produzir lá no fio PT e vou pintar as que eu quiser. Não é isso, pessoal. Né? Vamos entrar um pouquinho na questão dos tipos de tingimento, porque o conceito de envelhecido ou marmorizado ele envolve um tipo de tingimento diferente, né, Nelson? Isso, é o tingimento específico, né? Exato. É o tingimento específico. Então você pode envelhecer uma peça ou você pode marmorizar uma peça. Posso mostrar uma peça? Ou não? Vamos. Por exemplo, esse processo aqui, ó. Legal. É uma peça que ela foi tingida, ela era PT, foi tingida de preto. Certo. E depois a gente fez um que a gente chama de stopper, né? Certo. Essa marcação de costura, essa marcação ali na gola, no próprio corpo, enfim. Isso é um processo que é feito no tingimento adequado, que a gente chama de tingimento próprio para a estonagem. Uma peça maravilhosa, um conceito fantástico. Dentro desse mesmo processo, nós temos um processo que a gente chama de marmorização. E ela fica com esse ar de estonado, mais envelhecido, assim, mais vintage, né? Percebe que a técnica é diferente. A gente está falando do mesmo corante, mas uma mesma linha, Maurício, de corante, tá? A pessoa pode perguntar, mas eu posso fazer no branco? O branco já é uma cor. O branco já é uma cor. O branco ele vai conter na sua composição ali muitos produtos químicos, né? Vou citar só uns 2, 3. Vai ter peróxido de hidrogênio, metasilicato. Então não dá. Então no branco ele dificulta para nós o nosso trabalho. Mas um tecido que é preparado para tingir, que é um tecido assim meio off-white, é perfeito, não há problema nenhum. Pode fazer tranquilo. Beleza? Show de bola. Tá, isso falando de envelhecimento, né? Marmorização, tal, stopper, né? Legal. E o conceito de envelhecimento, como é que você faz esse envelhecimento? É segredo? Não é segredo não. Não, nada é segredo, né? Conhecimento a gente não represa, né? A gente tem que colocar mesmo. Você pode envelhecer, existem 2 produtos na natureza que fazem envelhecimento. Um deles é cloro, só que o cloro é muito perigoso, e o outro é o permanganato de potássio. Perfeito. Pois bem, nós trabalhamos com o cloro em pó, ou permanganato de potássio junto com um condutor, dentro de uma máquina. Você foi lá na lavanderia algumas vezes, não foi? Tá. De casa já. Isso, é de casa mesmo. É uma máquina sem água, né? Você não utiliza água, é um processo, vamos dizer assim, que não agride a natureza, né? Que a quantidade de água que vai é muito pequena. E nós colocamos as peças secas dentro da máquina com esse produto e ele vai fazendo envelhecimento. Quase que nenhuma sai igual a outra, uma não sai igual a outra. Exclusiva, né? É um processo bem artesanal. Né? Legal. Mas o processo é bem, vamos dizer assim, ele não chega a ser manual porque é dentro de um equipamento, mas ele é artesanal porque a gente não consegue deixar uma igual a outra. Elas ficam próximas, parecidas, mas não iguais. Pessoal, só para vocês entenderem, o artesanal não é pouca quantidade não, tá? Se vocês forem ver nem dinossauro, o que é... É umas mega de umas máquinas. Lá, cabe nós todos, a equipe toda dentro da máquina. A gente está em 6 aqui, galera. As máquinas são grandes mesmo. Mas a gente faz uma peça de piloto. É que quando o Maurício fala a respeito de produção, é porque tem que ter mínimo, né? E o mínimo para produzir, para poder, inclusive, não ficar um valor muito... ter custo. Não ter custo muito alto, né? E
Eu acho que outra pergunta bem interessante que a galera aí de casa é importante, tem muito dono de marca, sabe? Tem muita gente que vai lançar a próxima coleção, que está assistindo a gente. E uma das coisas que é importante é a orientação que deve ser dada para o cliente que vai comprar para lavar. Tipo, ele pode lavar de qualquer forma? Qual que é o ideal de lavar uma peça? A gente sabe lavar. Você acha que o brasileiro lava bem as suas roupas, Nelson? Como é que é? Veja, eu acho o seguinte, ó, o que falta para nós, né, eu me incluo, é ler mais. Assunto polêmico, né? Porque o fabricante ele coloca nas embalagens, né? Sim. Ler, acompanhar ali o processo. E eu confesso para vocês que a maioria dos brasileiros não lê muito os rótulos. Né? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, pessoal. Se você lê e cuida da peça, manda um eu leio. Larga a mãozinha aí, vamos ver a galera interagindo aí. Ou se não lê, coloca um joinha para baixo aí, pessoal. Vamos comentando aí, interagindo. É verdade. Porque assim, você pega uma caixa de sabão em pó, tá? E ali na caixa de sabão em pó está escrito assim, usar meio copo. Tem que ter uma medida de meio copo. Não é pegar o sabão em pó e botar dentro da máquina e seja o que Deus quiser. A roupa não vai suportar. Nenhum tingimento vai suportar. Vão aparecer manchas brancas, vão aparecer falhas. Vai destruir o corante, com certeza. O ideal é porque nós nos preocupamos muito com a fixação, Maurício. A fixação o quê? Pós-lavagem. O nosso cliente não é o público em geral, nossos clientes são as empresas. Você, nosso cliente, outros clientes, enfim, que tem as marcas. Sim. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer sempre que o cliente faça o tingimento conosco, quando ele vender para o seu público, esse público lave e tenha a peça perfeitamente bonita, com aquele visual de novo. Para isso tem que saber lavar. Né? Nós procuramos fixar muito bem os nossos corantes lá na empresa. E claro que no caso da peça envelhecida, ela já tem uma certa vantagem. Por quê? Porque nós fazemos o tingimento de preto, azul, enfim, de qualquer cor, e aí a gente já tira um pouco desse tingimento. Então eu deixo ela um pouco menos perigosa, né? No caso, para a dona de casa, ou quem for lavar a peça, não ter tanto problema de descoloração. Legal. Isso lavagens convencionais. Muda alguma coisa para nossa peça estonada, que pelo que eu entendi é um conceito. Né? É um conceito. Não é uma coisa assim, tipo, não é lavar igual qualquer outra coisa. Né? Tem alguns cuidados especiais? O ideal sempre peças coloridas, lavar separado, né? Tá. Lavar separado. Eu não sou adepto de colocar tudo dentro da máquina, misturar lá 2 kg de sabão em pó e bater. Não é bom isso. Certo. Não é nada bom. Né? Espuma não lava roupa. Tá? Espuma não lava roupa. O que lava roupa são as enzimas e o que tem dentro do sabão em pó, que são sodas, metalsilicato, enfim. Eu estava lendo, inclusive, esses dias, até uma curiosidade, que a pasta de dente, ela não precisa ter a espuma, né? Não. A gente tem a impressão de que quanto mais espuma, mais limpo tá ficando, mas nada a ver. Não, né? Espuma não limpa a roupa, nem dente. Pois né? Eu mesmo uso pasta Sensodyne. Aquela pasta aqui, estou fazendo propaganda Sensodyne. Tudo bem, galera. Se você tem problema com a gengiva, bota uma Sensodyne aí que funciona, tá? E ela espuma muito pouco, muito pouco. Que é uma pasta, um creme dental bem interessante para quem tem sensibilidade na gengiva. Né? Mas é bom cuidar para não misturar cores, procurar... pode centrifugar a roupa, a máquina pode centrifugar e deve centrifugar. Porque se você não centrifuga, a tendência da cor é ela escorrer, né? Quando a peça tem muita coloração. Não estou falando de uma peça branca, bege, off-white, né? Uma peça mais... um azul marinho mais forte, um bordeaux, um vermelho, né? É bom separar. Legal, perfeito. Show. Degradê, então. O que é o degradê? O degradê é aquela peça normalmente branca ou um pouco mais clara, né? Que nós aplicamos uma técnica diferente do envelhecimento. Nós aplicamos ali com uma pistola de pintar carro, de pressão, com ar, né? Perfeito. E não é usado corante, é usado resina com pigmento. É diferente. Resina com pigmento. Então a gente pega a peça, eu não tenho nenhuma peça aqui para mostrar, mas ela vem de baixo, mais carregada, e vai fazendo aquele degradê até terminar ali próximo aqui do tórax. Né? É uma peça com uma fixação fantástica, não sai,
pode lavar junto com outras roupas, não tem problema. Pode lavar, pessoal. O Nelson falou, está falado. O degradê. Mas por que ele é assim? Porque ele é feito com resina, né? E a resina tem 72 horas de cura. Então, quando nós aplicamos a resina com o corante, com o pigmento, perdão, ela tem uma fixação fantástica. Ela não sai, não solta. Nem usando os cloros da vida, ele não solta. Pode ter certeza. Legal. Né? Esse é o degradê. Mais simples, né? E é mais técnico, é mais difícil de produzir? É uma, né? Então, bem mais... É, uma. Porque o seu artesanal, eu sei que você faz 100 cada vez. Né? O envelhecimento é 100 cada vez, mas a técnica de degradê é uma por uma. Uma por uma. Certo. Né? Então, é uma técnica bastante... Eu não vou dizer dispendiosa, mas ela tem um valor agregado maior. Legal. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta, Nelson. O que é aquela peça, abrindo um leque aqui, para a gente ainda não entrar no assunto do tie-dye, mas já se preparando, quando a gente lava e o corante sai? Tipo aquela peça vermelha que lavou com o resto das peças e, putz, manchou tudo, migrou tudo. O que é isso? Veja bem, pode ser má fixação na indústria, a indústria que processou, pode ser uma má fixação, ou quando a pessoa for lavar, né, a peça, ela exagerou no sabão em pó, exagerou no produto de limpeza. Eu aconselho peças mais coloridas a sempre usar sabão líquido, né, porque ele tem uma dissolução melhor, né, não fica aquelas enzimazinhas, aquelas micro em cima da peça, que é aquilo que destrói o corante, daí ele sangra. A gente usa a expressão sangrar. Sangrar o que é? Quando a peça escorre a cor e vai para outra roupa. A Renata perguntou se o envelhecido que vocês estão falando é o estonado. E aí, Nelson? O estonado é um pouco menos envelhecido do que o envelhecido. Porque a peça que eu estou usando, por exemplo, ela está envelhecida. Veja bem, o estonado, se você observar, ele está muito mais próximo das costuras, que é a parte mais, vamos dizer assim, a parte em relevo da peça. Se você olhar aqui nessa costura interna, ó, dá para perceber que tem um estonado bem mais pronunciado. Ó. Existe uma outra coisa, Maurício, que eu não mencionei, mas vale a pena mencionar. Uhum. Essa tua peça, essa da Outside, ela foi feita um biopolimento. O que é o biopolimento? O biopolimento é você, depois do tingimento, você entra com uma enzima específica e você vai tirando aquela penugem que fica em cima da peça. Então, se você pegar ela na luz assim, você percebe que ela é lisa, totalmente lisa. A fibra do algodão, né? A fibra do algodão. Uhum. Então, toda a fibra que sobra aqui, nós retiramos através de um processo químico. Não é... Antigamente usava-se pedra, né? Hoje a gente usa a enzima. Então a enzima ela é como se fosse... desculpa, eu vou usar uma comparação muito esdrúxula aqui, mas é como se eu pegasse uma gilete e tirasse todos os pelinhos da roupa, que é assim. E nós fazemos isso quimicamente. Então ela fica lisinha, bem sem nenhum tipo de peeling. Perfeito. Né? Então dentro da estonagem a gente pode dizer para o nosso cliente telespectador que tem que colocar um biopolimento junto para ter uma qualidade ainda melhor. Vamos falar então do que é a febre do momento, né? O tie-dye? O que é o tie-dye? Essa palavra vem da onde? Como que funciona? Tie-dye, no inglês o tie-dye quer dizer tingir e amarrar, né? Ou amarrar e tingir. Okay. Né? Mas eu até fiz aqui um apontamento, né? Claro que o tie-dye é uma técnica milenar, né? Milenar mesmo. Nós temos visto nos últimos tempos que ele vai e volta, né? Ele vai e volta. Fica um tempo esquecidão, sim, depois volta o tie-dye. Eu comecei a fazer tie-dye lá na empresa, nós começamos a fazer com a equipe há uns 16 anos atrás. Perfeito. Foi muito difícil descobrir como é que era feito o danadinho. Por quê? É muito fácil fazer um tie-dye sem fixação. Você pega lá, o nome já diz, né? Tie-dye, tingir e amarrar. Então você amarra e tinge. Mas se você botar dentro de uma máquina para tingir a 90 graus, que é o correto, ele desamarra.
Então você tem que colocar corantes em cima da peça, depois abre aquela peça, né, fica maravilhosa. Mas ela não tem fixação. O que é fixação? Fixação é quando você lavar não sair tinta, não sangrar. Lembra do sangramento Sim, que eu falei? sim. Então o que nós procuramos fazer? Como o tie-dye é uma coisa assim, já milenar, se eu não me engano o tie-dye nasceu no Japão. Certo. Né? Tinha um nome interessante, até eu anotei esse nome, chamava-se Shibon, ou Skibon, uma coisa assim, acho que é Shibon o nome. Tá? Originalmente foi no Japão, depois passou logicamente para o continente asiático e tal, e chegou no Brasil, lógico, com força, nos anos 60, 70, né? Tie-dye era uma expressão, né? Não era uma revolta, mas era uma revolução, era uma liberdade, liberdade, né? Uma roupa toda colorida, uma roupa toda manchada, dava uma conotação de bastante liberdade. Perfeito. E a técnica em fazer o tie-dye são diversas, né? Há pessoas que fazem tie-dye em tubos de PVC, Maurício, outros amarram com elástico, outros amarram com barbante, mas eu não estava contente com isso, porque eu sabia que todo tie-dye ele sangrava. Certo. Então aí eu tenho uma peça aqui para mostrar. Uma peça que tem aqui, quantas cores aqui, Maurício? Tem... Eu estou vendo várias aqui. Pois é, tem várias cores, mas aqui só tem 4. Certo. Porque a técnica de fazer essa peça, ela consiste em você trabalhar com os corantes. Esses corantes, Maurício, são corantes reativos, são corantes com uma fixação muito, muito boa, porque nós desenvolvemos uma técnica de fixar o corante. O meu temor na época que eu fazia, uns 15, 16 anos atrás, era que ele escorria. Você lavava e aquilo ficava uma coisa meio morta. Essa não. É uma peça que nós temos aqui 4 cores, dá a impressão que tem até mais, né? Porque ela vai se mixando, ela vai entrando uma cor na outra. E aí nós descobrimos como fixar isso aqui. Certo. Pode lavar, não tem problema. Dá para lavar então? Dá para lavar. Não vai Não sair. vai sair. Não vai. Nossa, né? Porque tem muitos por aí que... A nossa, que nós fazemos na New Jeans, né? Ela não vai sair. Porque ela tem uma fixação perfeita. Essa é uma tendência que vem forte aí pro verão, né? Isso começou a estourar, tá vindo, sendo produzido pra caramba, mas é algo que eu acho que se tiver que fazer, tem que fazer já. Porque já. vai ser muito vendido, chegou ali em novembro, dezembro, a coisa já meio que passou. O jeans, quando eu comecei a estourar a calça jeans, a gente usava só da calça e pedra. Aquela pedra que a gente chama de sinazita, pedra de jardim. Nós usávamos, isso estou falando de 26 anos atrás. Pois bem, aí a evolução do jeans foi assim. Então veja como é que a coisa aconteceu. Maurício, é interessante também. A gente só estonava e fazia delavé. Estonava e fazia delavé. Aí entrou o used. O que é used? Used é aquela parte que a gente aplica um produto que fica na coxa e no bumbum mais claro. Perfeito. Pois bem, então começou a estonar e fazer used. Depois começamos a fazer sobre tinta, depois começamos a rasgar, depois começamos a fazer puído, começamos a fazer ruído, começamos a destruir o jeans, certo? Pois bem, qual dessas técnicas que ficou e qual que desapareceu? Todas ficaram. Elas se incorporaram às peças. Sim. Então hoje você não compra mais um jeans, né, escuro. Compra, claro, por opção. Mas a maioria, o jeans ele tem o stone, o used, o rasgado, o efeito tanque, o fast pin, o envelhecido, ele foi incorporando. A peça tie-dye, eu penso da seguinte forma, é bem possível que a febre do tie-dye, agora no verão, ela tenha um boom e depois ela diminua um pouquinho a sua intensidade. Porém, eu acho que como isso é um conceito, Maurício, ela vai permanecer em menos ou mais intensidade, né? É bem provável que nós teremos aí no inverno de 2021 moletons em tie-dye, moletons em degradê. A gente já teve um pouco disso, Já, né? isso. Só que não foi todo mundo que sacou que era o momento. Isso. Talvez a gente tenha, Cami, no próximo inverno, um moletom 2 cores, 3 cores, mas não aquela cor certinha, sabe? Amarelo, verde, azul. Não, era mixada, era dentro de uma peça, misturando-se, fazendo aquela miscigenação entre as peças. E aí, eu respondo para você,
Vai acabar o tie-dye? Eu acredito que não. Não. Ele pode dar um tempo, diminuir, Maurício, mas ele volta. Né? Talvez não tão colorido, não tão agressivo, não tão... mas ele volta. E uma dica super importante que você deu aqui, né? Pro inverno, camiseta morre às vezes no verão, mas inverno dá pra fazer moletom. Então. Olha, gente, um moletom com tie-dye é lindo. Bem feito, bem trabalhado, muito bonito. Aí era interessante, veja bem, vou dar uma dica aí agora. O moletom 50-50. O que é 50-50? Na camiseta aqui nós estamos falando em 100% algodão. Sim. Tá? O moletom 50-50 é 50% algodão e 50% poliéster. É um PA. Né? Uhum. E aí, por quê? Porque ele fica mais maleável, ele fica mais macio. Né? Fica assim com um toque gostoso, um toque bem soft mesmo. Né? Perfeito. E o inverno de 2021, eu tenho certeza que nós vamos ter muito moletom tie-dye. Mesmo porque, deixa eu só fazer uma observação. Nós estamos agora saindo dessa pandemia. Né? As pessoas querem extravasar, querem usar coisas coloridas, querem ir para os parques, ir para as praças. E por que não uma roupa também assim? Né? E por que não no inverno assim também? Né? Você pode jantar muito bem vestido com moletom em tie-dye. Legal. Né? O Bruno perguntou, podemos dizer que uma tie-dye não é igual a outra. É possível escalar a mesma arte? Elas ficam parecidas, mas não ficam igual. E esse é eu acho que esse é a grande sacada do tie-dye. Isso é o fantástico do negócio. É o fantástico do negócio. Porque assim, vamos pensar que eu consigo fazer uma camiseta parecida com essa? Consigo, mas igual não. Não consigo. Pela própria... Vai depender, Maurício, da umidade, vai depender do algodão, vai depender da mão do meu operador, mas igual não fica, com certeza. Fica parecida, mas não igual. E eu acho que isso não é um problema, Bruno, porque a questão é conceito mesmo. Né? Quando a gente trabalha com lavanderia, isso tem que ficar muito claro. De verdade. É conceito, né? Então a ideia é ser diferenciado, a ideia é trazer uma linha, né? Você monta um padrão, Isso. mas um padrão que admite essa variação, por essa variação ser bonita e por entender que o processo é assim. Né? Isso. Vamos pensar assim, eu vou trabalhar com as cores vermelho, amarelo e azul. Então as cores vão ficar fiéis. Perfeito. As cores fiéis. Então vermelho, amarelo e azul. Não vai ter um preto, um marrom no meio. Mas o desenho em si, ele não vai ficar igual. E eu diria, como tô aprendendo a ser marqueteiro, né? Exclusividade, né? Peça única. Peça única. Valor agregado maior. Claro, né? valor Outra agregado. pessoa não vai vestir igual. Exatamente. Para mim isso aí tem um valor bem considerável. Eu considero isso um grande valor. Sim. Né? As variação enfim, você olhar de primeira, é igual. Agora quando você para ver, não, essa mancha ela tá um pouco menos oval, um pouco mais, né? Porque você tem uma técnica de pingo, você tem uma técnica de prensagem e tudo mais. Mas não fica igual, fica próximo. O meu prazo, absorvendo essa questão da estonagem, é em torno de 20 a 30 dias. Então é uma média legal que a gente atua hoje no mercado para primeiro lançamento, para trabalhar tranquilo. Dá para fazer em menos? Dá para fazer em mais? Não é ideal, né, Nelson? Então a gente busca passar o ideal. E aí, enfim, desenrolando o processo, criando a parceria, né, entendendo a dinâmica. Quando entra num processo contínuo, Sim. O tempo diminui, o prazo diminui. É natural, né? Natural. Porque o nosso processo, a nossa linha de produção já aprendeu. Isso. Já tem tudo pronto e Isso. tal, então a coisa desenrola. Muitas vezes demora mais você fazer uma peça piloto, acertar o teu padrão de colhimento, teu padrão de estonagem, teu padrão de envelhecimento, do que depois fazer 100 peças. Sim. Né? Às vezes o tempo é quase o mesmo, porque até a peça piloto ela precisa ser muito bem trabalhada e muito bem acertada. E aqui eu queria abrir até um parênteses, Nelson. Abra. Porque assim, a gente está sendo superficial, né? Assim, a gente está sendo técnico, claro, mas bem superficial. Tem muita coisa que a gente pode falar. E aí, pessoal, já vou levantar uma votação agora. Querem uma volta, aí um retorno do Nelson para a gente conversar? Por exemplo, você é dono de marca, quer uma qualidade assim, impecável, em escala, produção desses materiais, a gente tem algumas técnicas para isso, né, Nelson? Tem, caminho das pedras. Pessoal, dá para aprofundar mais, queria entender de vocês,
legal, fazemos esse convite ou não. Vamos ver o que o pessoal fala depois nos comentários, né? O que nós temos que fazer sempre, Maurício, é incentivar o nosso produtor aqui, o nosso empresário, microempresário, médio empresário, a fazer mais, usar material nosso do Paraná, Curitiba, usar a facção daqui, mão de obra daqui, produtos daqui. Eu acho isso muito importante. Assim. Isso gera empregos, Sim. gera renda. Você sabe que 80% dos nossos clientes não são do Paraná, da Outside. A gente tem Mas sai daqui, não sai sai? daqui. Legal. O pessoal tem priorizado, acreditado muito no nosso trabalho, nos nossos parceiros. Hoje estão conhecendo um pouquinho mais de um deles, né? Isso. O tie-dye, ele aceita estampa? Aceita, ele Sim, aceita tem a aqui, né? estampa. Tem aqui, ó. Só que eu acho que é muita informação numa peça só, Tem muito né? isso. Então veja bem, na minha opinião, posso dar minha opinião? Pode dar a sua opinião. Você faz um tie-dye e faz uma estampazinha pequenininha com a tua marca, com alguma coisa relacionada aos teus sentimentos, ao teu pensamento, à tua filosofia. Faz alguma coisa pequena, porque é muita informação, de repente a tua estampa vai desaparecer, né? No tie-dye. Então, Valor agregado, né? Você já tem um processo que utiliza muito. Você vai colocar uma estampa, vai deixar o produto um pouco mais caro. E às vezes não é necessário. Isso. A beleza já está ali no processo. Vou te dar um exemplo. Você vê, essa peça tem muita informação. Se você for colocar uma estampa aqui, Capaz de estragar. capaz de estampa. Boa, falou bem. Então, talvez fazer uma etiquetinha e tal, mas pode ser estampado, sim. Permite, tranquilo, não muda em nada, tá? Exatamente, pessoal? permite. A conversa foi boa, Demorou, né? Deixamos aí o ponto, né? O gatilho para uma próxima conversa. Show, Nelson. Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade. A gente espera que você aí de casa tenha curtido também, tenha agregado. E estamos à disposição, né? Estamos à disposição. E a equipe maravilhosa também, obrigado. E Coraçõezinhos. Coraçãozinho. eu não sei fazer coração. Não. Eu me enrosco. Aê! Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.